Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia. Senhor presidente, ontem foi travado um debate aqui nesta casa a respeito dos membros da comissão de licitação do atual governo do Estado. Eu até gostaria que estivesse presente aqui na sessão o deputado Edilásio Júnior e pedir também que o deputado Adriano Sarney não saísse para que ele pudesse acompanhar o discurso, pedir inclusive ainda há pouco que ele continuasse em plenário. Eu peço que, se ele estiver na casa, que ele possa voltar para acompanhar o discurso, até porque fiz questão de usar o grande expediente, uma vez que nesse grande expediente é permitido a parte. E dizer, senhor presidente, que falei ontem com muita tranquilidade acerca, deputado Ricardo Rios, da legalidade dos atos praticados pela atual comissão de licitação. E digo aqui, deputado Adriano Sarney, que mantém todas as palavras, inclusive com as vírgulas do discurso que fiz ontem. E por que faço isso? O deputado Edilásio Júnior subiu ontem à tribuna e eu tenho o deputado como um bom jurista, conhecedor das normas, e sempre tenho respeito pelas posições do deputado Edilásio, como sempre terei, assim como sempre fiz referência, deputado Adriano, à forma respeitosa como Vossa Excelência encaminhou as questões aqui nesse parlamento. E o deputado Edilásio Júnior utilizou a seguinte expressão, que qualquer alfabetizado que lesse o artigo 5º da lei estadual, que é o Código de Licitações, ou o artigo 51 da Lei de Licitações Federais, entenderia que pela simples leitura, qualquer alfabetizado saberia que tinha que ser servidor efetivo do Estado. É por isso, senhor presidente, que os operadores do direito, sejam eles membros oriundos do Ministério Público, membros oriundos da magistratura, deputado Hélio, ou até aqueles que exercem a advocacia, não basta ser alfabetizados. Se forem do Ministério Público ou da magistratura, ingressam através de concurso público. E se forem da advocacia pública, ingressam também através de concurso público, e da iniciativa privada precisa do exame da ordem. Por quê? Porque é muito claro em nosso sistema jurídico que as leis precisam ser interpretadas. Se não fosse assim, bastava qualquer um ler a lei e não precisava o juiz fazer o concurso para analisar e julgar. E por que eu digo isso? Eu trago aqui, senhor presidente, a primeira informação diz respeito a consultas que já foram feitas sobre casos específicos, nesse caso que trata essa situação levantada pelo deputado Adriano Sarney e pelo deputado Edilásio, aos tribunais de contas do Estado, a quem compete analisar ou não a legalidade de um ato da comissão de licitação. E eu vou ler para vocês a primeira, através do pré-julgado número 1946 do Tribunal de Contas de Santa Catarina, que diz o seguinte: para compor o patamar de 2/3 exigidos pela legislação licitatória, poderão ser nomeados servidores efetivos ou comissionados. Eu disse ontem, deputado Zé Inácio, que essa casa sempre me ensina, e acabei de ter uma lição ontem ao me debruçar sobre o tema. Veja que os tribunais de contas, que são os órgãos competentes pela análise, permitem até que o servidor comissionado integre o percentual de 2/3 previsto na lei de licitação. E vai mais além. Item 4º da consulta respondida. É admissível a participação de servidores cedidos ou terceiros estranhos à licitação, sendo que este último deverá demonstrar requisito de qualificação ou especialização técnica com conhecimentos e ou habilidades suficientes para a prática da tarefa para o qual foi escolhido. O que a legislação prevê e quer, na verdade? Que esse membro que é cedido por algum outro órgão de outro ente, ele tenha a capacidade técnica necessária de julgar aquele certame que, porventura, chegar para a sua apreciação. E aí eu tenho absoluta certeza que o senhor
Luiz Carlos Oliveira, que é oriundo do Ministério Público do Trabalho, tem absoluta capacidade, deputado Zé Inácio, para promover os julgamentos necessários no que diz respeito à situação das certames que chegaram até a Comissão de Licitação do Estado. Vou mais além e trago outra consulta que foi feita a outro Tribunal de Contas, no caso aqui do Espírito Santo, e o antigo foi de Santa Catarina, que diz o seguinte, na decisão e na resposta que foi encaminhada aos seus membros. O segundo ponto refere-se à possibilidade da nomeação de servidor comissionado para compor como membro de comissão de licitação, na condição de servidor pertencente aos quadros permanentes da entidade responsável pela licitação. Para Petrônio Braz, a nomeação é possível, conforme se depreende do seu ensinamento. Entende-se por servidor dos quadros permanentes os ocupantes de cargos efetivos ou em comissão, regularmente nomeados e empossados em pleno exercício do cargo, processo de licitação, contrato administrativo e sanções penais, livraria e editora de direito limitada, edição de 1995, página 105. Esse entendimento foi compartilhado pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo no parecer do pré-julgado 1496, que foi o que eu acabei de citar, referente ao processo de tomada de conta 6.605/95, em resposta à consulta formulada pela Prefeitura de São José do Calçado. Mas eu quero ir além, deputado Adriano Sarney. Ainda que, e eu admito isso apenas para efeito do debate e argumentação, houvesse alguma irregularidade na nomeação do senhor Luiz Carlos Oliveira Silva, todos vocês aqui, que têm a pouca noção de direito, sabem que não há nulidade sem prejuízo. Portanto, é preciso que se demonstre que a Comissão de Licitação do Estado causou algum prejuízo ao erário, que alguns dos seus membros foi cooptado, que alguma licitação foi dirigida, porque, salvo o contrário, isso é princípio basilar do direito. Não há nulidade sem prejuízo. Portanto, senhor presidente, falo com muita tranquilidade aqui, e até, deputado Rogério Cafeteira, Vossa Excelência, que é líder do governo, que já subiu para demonstrar de que forma age o governador Flávio Dino, que o presidente da Comissão Permanente de Licitação irá formular uma consulta formal ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, que é o órgão competente para analisar os atos administrativos da Comissão de Licitação do Estado, para que o Tribunal de Contas do Estado, deputado Adriano, possa se pronunciar se é legal ou não é legal a forma como foi composta a Comissão de Licitação do Estado e se são válidos ou não os atos que foram praticados pela referida comissão. Mas eu vou mais além, deputado Adriano. Me foi passada a informação aqui pelo presidente da Comissão de Licitação, doutor Paulo Guilherme, que dos processos que foram analisados esse ano pela referida comissão, 33 processos dizem respeito a empresas contratadas na gestão anterior, que foram tão somente adjudicados pela Comissão de Licitação. Isso quer dizer o quê? Que a adjudicação, todos vocês sabem, quem entende de licitação, é um dos últimos atos, é uma das últimas fases da licitação, e que prevê nada mais do que a entrega do objeto da licitação para a empresa que ganhou. Então, vejam vocês, a atual Comissão de Licitação, em sua grande maioria dos processos que chegou até essa comissão, que é composta, nada mais fez que adjudicar as licitações que foram ocorridas entre os anos de 2012 e 2014, e aquelas que ainda foram realizadas, os atos que foram praticados no ano de 2015, dizem respeitos a adesões, a atas de preços referente às gestões anteriores, à gestão anterior. Portanto, senhores e senhoras deputados, eu espero, primeiro, de uma vez por todas, deixar claro e tranquilizar até a forma como foi ventilado esse assunto, que em nenhum momento o governo do Estado agiu com ilegalidade
ou teve a intenção de burlar a lei de licitações. Segundo, deputado Braz, demonstrar a boa... Concedo já, deputado Rogério Cafeteira. Demonstrar a boa-fé do governo do Estado, que através do órgão que está sendo questionado, que é a Comissão Permanente de Licitação, em fazer uma consulta formal ao órgão que tem o poder de julgar administrativamente os atos dessa comissão, que é o Tribunal de Contas do Estado, e que será feito já nos próximos dias, e eu me comprometo, inclusive, a vir a esta tribuna e anunciar quando já tiver com a cópia protocolada ao Tribunal de Contas do Estado. E, por fim, senhor presidente, esclarecer que as licitações que foram colocadas sob a apreciação da atual comissão de licitação, deputado Otelino, dizem respeito, em sua grande maioria, à gestão anterior, a empresas que foram contratadas na gestão anterior. E aí perceba, deputado Rogério Cafeteira, a intenção que o governo tem de executar as políticas públicas sem virar os olhos para o retrovisor. Qualquer governo que assume novo, eu vi isso no Distrito Federal, houve inclusive o distrato de empresas que já haviam sido contratadas para que outras pudessem ter sido contratadas em regime emergencial. E o que é que fez o governador Flávio Dino? Nada mais do que a sua comissão de licitação adjudicou, que é uma das últimas fases da licitação, aquelas empresas que foram contratadas pela gestão anterior. E os outros processos, que dizem respeito a 2015, trataram sobre atas de adesão às atas dos registros de preços, que foram também objetos que levaram e chegaram a essa comissão pela gestão anterior. Portanto, eu espero, de uma vez por todas, e entendo que esse assunto, evidentemente, iremos aguardar a resposta formal a essa consulta que será feita ao Tribunal de Contas do Estado, ao tempo que agradeço ao deputado Adriano pelo levantamento. Acho que a oposição está aí para isso, para fazer os questionamentos, e é legítimo o questionamento de Vossa Excelência, e quero até entender, deputado Adriano, que deputado, essa discussão... depois uma parte, depois concedo. Que essa discussão que foi travada aqui, quem sabe nós não vamos abrir até um precedente em relação a essa situação, dado que diz respeito à consulta da lei de licitação, o que será bom para todos os entes públicos. Portanto, concedo uma parte ao deputado Rogério Cafeteira e logo após ao deputado Adriano Sarney. deputado Braz, eu gostaria de acrescentar alguma coisa, mas Vossa Excelência fez um esclarecimento de uma forma muito cristalina, muito bem embasado. Eu só gostaria de pontuar a questão política desse questionamento. E amanhã, hoje eu não estou bem ainda de saúde, mas amanhã eu vou fazer um pronunciamento abordando isso. Aproveitar só o gancho, deputado, e mostrar que o atual governo realmente não quer se basear no retrovisor. Ontem o deputado Edilásio, pelo que eu li, fez algumas críticas ao governador Flávio, questionando sobre que hoje ele capitaliza em cima de obras feitos do governo anterior. E aqui eu gostaria de ressaltar mais uma vez a forma republicana como o governador Flávio tem se postado, no que diz respeito agora a essas estradas que ele deu ordem de serviço, deputado Braz. Assim como Vossa Excelência citou, o governador poderia ter muito bem feito o cancelamento de todas as licitações feitas de forma de guarda-chuva, que foi feito pelo governo anterior. Ele poderia questionar as empresas que ganharam, até porque os empreiteiros que ganharam têm ligações próximas ao grupo que governou até 2014. Mas ele não fez isso. Ele, para dar celeridade, usou a licitação e apenas deu a ordem de serviço. Então, isso demonstra que o governo não está para perseguir ninguém. O governo está para que a gente viva um momento de desenvolvimento. Amanhã eu vou me aprofundar mais no assunto. E aqui, mais uma vez, parabenizar Vossa Excelência pela forma muito competente que está fazendo esse esclarecimento e mostrando, mais uma vez, a boa vontade de fazer o questionamento ao Tribunal de Contas do Estado. Eu acho que isso é fundamental, deputado. E caso haja
tenha havido alguma falha levantada pelo deputado Zé Adriano, essa falha será corrigida, não tenha a menor dúvida. E assim, e se isso acontecer, dessa forma, o deputado Adriano cumpriu sua missão de oposição, e nós tivemos a boa vontade e o sentimento de humildade de corrigir caso haja alguma falha, e aqui ressaltar, sem dolo, até porque o membro do Ministério Público do Trabalho, deputado, ele era exatamente responsável por essa área no Ministério Público. Então, e foi extremamente difícil conseguir sua liberação. Isso mostra que realmente o governo queria uma pessoa de competência e que já tivesse experiência. Então, parabéns às suas palavras e, mais uma vez, uma honra tê-lo como companheiro aqui e pela sua defesa brilhante. Agradeço ao deputado Rogério Cafeteira, e antes de passar a palavra ao deputado Adriano, eu só lembro que o atual governo, senhor presidente, poderia até ter se utilizado dessa situação, deputado Zé Inácio, para anular as contratações que foram feitas pela gestão anterior. E veja que eu vi ser ventilado pela imprensa que os respeitados membros da oposição, inclusive, devem procurar o Ministério Público, nada mais vão fazer que anular as contratações que foram feitas pela gestão anterior. E antes de passar a palavra ao deputado Adriano Sarney, eu vou só citar algumas. Pregão da CEGEP, concorrência, todas da gestão anterior. Concorrência da CEPLAN, dispensa da CEPLAN, pregão da GERP, registro de preços da UEMA, registro de preços da SEDUC, dispensa da UEMA, pregão da PM, pregão da SEDES, pregão da UEMA, pregão da CEJAP, pregão da UEMA, pregão da CCL, pregão da Sagrima, regime de diferenciado de contratação da CAEMA e registros de preços da UEMA, da Casa Civil, da Secretaria de Segurança Pública e da SEDES. Então, vejam vocês a transparência com que o governo agiu, e mais do que isso, deputado Rogério Cafeteira, a forma como foi encontrada, deputado Marco Aurélio, pelo governo, de não prejudicar a continuidade dos serviços do governo do Estado, que foi uma consulta formal que será feita pelo presidente do órgão que está sendo questionado, ao órgão que cabe fiscalizar e julgar os atos dessa comissão. Portanto, mais uma vez, ressalto aqui a transparência prestada e que se dá na prática com o atual governo. Eu concedo uma parte ao deputado Adriano Sarney. Muito obrigado, deputado, por me conceder essa parte. Quero, mais uma vez, parabenizá-lo. Eu sempre tive, em Vossa Excelência, um deputado muito competente, um deputado preparado, e é uma honra ter esse debate com Vossa Excelência. Mas tenho que dizer que discordo com o que Vossa Excelência veio falar hoje aqui. Eu acho que a lei é clara. A lei já foi citada várias vezes por mim, pelos colegas, pelo deputado Edilásio, por outros colegas aqui presentes, e a lei é clara. Nós vamos buscar uma aprovação ou um documento no Tribunal de Contas para justificar, né, ou talvez tentar justificar uma coisa que já passou, que está na lei e que a lei diz, a lei federal, a lei estadual, já foi provado aqui mais de uma vez. Então, eu acho o seguinte, essa defesa que Vossa Excelência está fazendo é uma defesa digna dos advogados do governo, que vão preparar uma defesa bem feita, jurídica, embasando todas as decisões passadas, nos TCEs espalhados pelo Brasil e assim por diante, para defender o governo perante a justiça. Porque isso foi uma ilegalidade. Não tem como dizer aqui que isso não foi uma ilegalidade. A lei é clara, Vossa Excelência subiu, confirmou a denúncia, disse que sim, apenas um funcionário é efetivo do governo, que o outro não é cedido pelo MPT. Então, não tem o que discutir. Fico feliz de Vossa Excelência
ter aqui dito que a maioria das licitações são licitações do governo passado, o que me deixa muito feliz. Abrindo parênteses aqui na nossa discussão. Porque quer dizer, então, que quando o governador vai para a imprensa nacional dizer que só tinha bandido no governo passado, e, ao mesmo tempo, hoje, nós vemos que todas as licitações feitas pelo governo foram aditivadas e continuam em funcionamento, continuam acontecendo, isso é muito gratificante saber, então, que os processos licitatórios foram processos bem feitos. Muito bem. O que eu também não concordo, e aí eu acho que a gente tem que manter essa nossa discussão no altíssimo nível, porque foi uma denúncia grave, e é uma denúncia que tem que ser apurada, são as ameaças, deputado. Vossa Excelência, como líder da maioria, sabe que eu estou aqui para olhar para frente, ameaçar e dizer que nós vamos ter que rever o passado. Pode rever. Deputado eu acredito, Adriano, só finalizar... Até para que deixe claro, eu queria saber se essas ameaças partiram de mim, de quem partiu, porque eu não me lembro nunca de ter feito nenhuma ameaça. Não, Vossa Excelência se referiu dizendo que isto abre precedentes em relação à gestão anterior. Vossa Excelência falou. Não, eu disse precedentes, entenda bem. E aí está claro que as notas gráficas estão aí para comprovar. Abre o precedente da consulta que será respondida pelo Tribunal de Contas do Estado, para que sirva de base para os outros órgãos acerca de orientação. As notas taquigráficas estão aí, Vossa Excelência pode consultar depois. Certo. O precedente a que me fiz referência foi a consulta que será respondida pelo Tribunal de Contas do Estado. E deixo isso de forma bem clara. Muito bem, tá bom. Então, lhe peço desculpas pela minha interpretação, que talvez foi equivocada. Mas, em relação ao cancelamento das licitações anteriores, já que o atual Conselho, que está irregular, repito mais uma vez, está irregular, está apenas aditivando ou dando continuidade aos processos do governo passado. O que vai ser cancelado não são os processos licitatórios do governo passado. O que nós vamos pedir e entrar vão ser os atos deliberados, ou seja, aditivos, prorrogações, nomeação de pregoeiros, e assim, os pregões que esses pregoeiros estão fazendo, novos pregões que esses pregoeiros estão fazendo. Então, isso que nós vamos pedir. Agora, a Justiça vai definir isso daí. Eu acredito que o que Vossa Excelência está falando, a defesa que Vossa Excelência está fazendo como advogado, como um operador do direito, deve ser certamente utilizada pelos advogados do governador. Então, o que eu peço nós ainda não demos entrada em nenhuma denúncia no Ministério Público. Ainda não demos, porque nós estamos avaliando se há necessidade, se o governo vai ter boa-fé de corrigir o erro que ele fez, de admitir o erro que ele fez. Então, se o governo admitir e decidir, por bem, renomear os membros do Conselho, cancelar, anular os atos que ali foram feitos, que são atos irregulares, nós não vamos entrar com nenhum tipo na Justiça, de denúncia no Ministério Público, sem problema nenhum. E eu quero aqui dizer que nós, da oposição, estamos abertos ao diálogo, e não abertos a qualquer tipo de ameaça ou de descontentamento de alguma forma. Por exemplo, o que aconteceu hoje? O meu pedido aqui para a mesa foi indeferido. Por que foi indeferido? Por que esse meu pedido foi indeferido? Eu estava solicitando a lista dos servidores do Estado, justamente para que a gente possa investigar e ver essas denúncias que nós recebemos quase que diariamente, de funcionários insatisfeitos com a administração atual. Então, isso daí serve para municiar, e eu, como deputado aqui, eleito pelo povo, tenho o direito de solicitar, e esta Assembleia, uma Assembleia que tanto o nosso presidente eleito, Humberto Coutinho, diz que é independente, não tem obrigação, claro que não, mas
mas tem o dever de, pelo menos, analisar que a oposição tem que fazer seu trabalho. Então, para que a gente possa fazer nosso trabalho, a gente precisa de instrumentos para fiscalizar o governo, que é muito bom para o governo. Por exemplo, imagina se essa denúncia fosse feita daqui a um ano. Imagina ter que cancelar todos os atos deliberativos dessa comissão depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos de governo. Então, eu estou acusando isso agora. Muito melhor do que isso acontecer na frente. Então, a oposição está aqui para servir. Ela está aqui para servir o Estado. Ela está aqui para ajudar o governador a governar. Então, eu peço, estou decepcionado com alguns membros dessa casa, porque pedi legitimamente pela oposição a informação ao governo e que foi indeferido pela mesa. Muito obrigado. Só porque eu acho que tem outros que vão querer fazer o Sim, muito também. obrigado. Mas respondendo a todos os questionamentos que Vossa Excelência fez, deputado Adriano, primeiro não se tratam de aditivos, de contratos, mas de adjudicações. Não foram aditivos, foram adjudicados os objetos da licitação que foram feitos pela gestão anterior a qual fiz referência. Segundo, em nenhum momento eu disse que o governo está fazendo defesa. Pelo contrário, o governo não está fazendo defesa porque entende que está absolutamente dentro da legalidade. O governo está fazendo uma consulta ao Tribunal de Contas do Estado, que é o órgão competente para analisar e julgar os atos desse órgão que está sendo questionado por Vossa Excelência, e aí é um respeito ao questionamento que Vossa Excelência fez, e essa consulta que será respondida pelo Tribunal de Contas, que é o órgão competente para analisar ou não, tanto que todo dia a gente vê que quando tem alguma licitação errada, o próprio Tribunal de Contas suspende a licitação, porque assim determina as atribuições regimentais e da lei orgânica do Tribunal de Contas. E o que eu quero dizer a Vossa Excelência, eu vou mais além, e talvez eu não tenha sido claro. Em relação a essa questão da nulidade, eu poderia ter trazido aqui vários julgados, não trouxe até porque pensei que não fosse preciso. Deputado Adriano, não existe nulidade de ato sem prejuízo. Não existe. Se Vossa Excelência apontasse, o pregoeiro Luiz Carlos, que foi cedido pela União, não é competente para adjudicar o que ele adjudicou. Tudo bem, era uma denúncia que poderia se avaliar a nulidade. Um outro membro da comissão que foi nomeado não tem a capacidade técnica ou agiu em conluio para favorecer uma empresa. Tudo bem. É um ato que pode gerar uma nulidade. Mas o simples fato que foi alegado por Vossa Excelência, além de não ter nenhuma ilegalidade, não gera nenhuma nulidade. E aqui fala com absoluta tranquilidade de advogado, porque não houve nenhum prejuízo ao erário. Então falo isso com absoluta tranquilidade. Deputado de Braide. forma que aguardarei com tranquilidade a consulta que foi formulada ao Tribunal de Contas do Estado e vamos ver qual será a resposta que será emitida pelo órgão competente. Concedo a parte ao deputado Max Barros. Deputado Braide, primeiro eu gostaria de parabenizar a postura de Vossa Excelência. Há uma crítica a um ato do governo e Vossa Excelência vem com bastante serenidade mostrar a sua argumentação tecnicamente, juridicamente. Eu posso concordar ou não, mas sua postura como líder de um bloco que dá apoio ao governo, Vossa Excelência está com bastante serenidade colocando os seus argumentos. Pode estar certo ou não, o TCE é que vai dizer se está ou não. Agora, uma questão que eu queria colocar é que eu acho importante que este governo tenha recebido projetos, licitações prontas, com recursos garantidos para tocar obras importantes. Como também é importante que o atual governo, que muitos governos encontram essa disponibilidade por ser do governo anterior, eles desprezam. Também está correto o governo de tocar essas obras que já tinham projeto, que já tinham recursos, porque isso é para o bem do Maranhão. Eu acho que está de parabéns também o governo. A única discordância que eu tenho é colocar como política a questão de licitação. Se você tem uma licitação do governo anterior, ou ela está correta ou não está correta. Ou ela é legal ou ela é ilegal. Se a licitação tem algum vício, então, pelo bem da administração pública, cabe à atual gestão cancelar essa licitação e fazer outra licitação. Não pode se colocar isso como questão política. Se a licitação está errada, o governo faz muito mal de dar continuidade à licitação. Ele teria que cancelar essa licitação e fazer outra. Isso não é questão política. Isso é uma questão jurídica e questão técnica. Agora, eu acho que Vossa Excelência vem para a tribuna com argumentação
jurídica, técnica, eu posso discordar, mas é uma postura de respeito ao parlamento. E acho que fez bem o governo anterior de deixar projetos prontos com recursos para que obras fossem tocadas. E faz muito bem o atual governo de aproveitar todos os contratos, as licitações que estão corretas e dar continuidade para o bem do povo do Maranhão. Agradeço a Vossa Excelência. Presidente, eu peço que me conceda só mais um tempo para que eu possa finalizar a parte. E eu tenho a humildade, deputado Max Barros, de até reexplicar se não tiver sido claro. Quando eu falei de licitações da gestão passada, não falei sobre análise da legalidade ou não. Falei tão somente que a atual comissão fez simplesmente adjudicar. O que isso quer dizer? Os membros atuais da comissão não julgaram o certame. Ele foi julgado, a habilitação foi feita pela comissão anterior, a abertura da proposta de preço foi feita pela comissão anterior, e o membro da atual gestão, então eu peço até, desculpa se Vossa Excelência não entendeu o que eu quis dizer, é que o ato de adjudicar é o das... Vossa Excelência sabe disso, é porque toda a parte de julgamento da licitação já passou. Portanto, se existe alguma irregularidade, não seria em relação ao ato do julgamento, porque essa fase já passou, porque foi feita na gestão passada. O que diz foi em relação à parte técnica da licitação, que o que diz respeito aos processos da gestão anterior foram adjudicados, ou seja, eles não foram julgados, não houve a fase de habilitação ou de julgamento das propostas pela atual gestão. Portanto, entendo que com essa explicação me faça claro em relação a essa explicação. Portanto, senhor presidente, agradeço a paciência dos nobres deputados e, ressaltando a tudo, entendo e sempre respeitarei o posicionamento da oposição dessa casa, como sempre fiz em todas as posições. Acho que é justo, acho que é legítimo e acho, inclusive, que a oposição serve para contribuir muito, tanto na fiscalização do governo, como naqueles atos que, porventura, estiverem errados e que tiverem que ser corrigidos. Eu acho que nenhum governo tem que ter compromisso com o erro. Ninguém deve ter compromisso com o erro. Nem o governo, nem a oposição. Assim como acho também que a oposição, como o governo deve ter, a humildade, se reconhecer que a denúncia não foi realmente aquilo que colocava, de reconhecer a legalidade dos atos do governo. É o que nós vamos aguardar a consulta do Tribunal de Contas do Estado. Eu concedo uma parte ao deputado Marco Aurélio. Primeiro ao deputado Fábio Braga. Deputado Eduardo, o que está sendo questionado, único e exclusivamente, é a questão de um membro, da legalidade ou não de um membro. Os atos praticados por ele, nenhum foram questionados, é isso? Não, simplesmente a nomeação de um membro, que segundo o entendimento dos deputados da oposição, teria que ser do Estado e não da entidade, de uma para que entidade as pessoas federal. não entendam que está sendo feito licitação a arrepio da lei. Está sendo feito tudo legalmente na questão da comissão. A única coisa que está sendo questionado é a questão da legalidade ou não de um membro. Foi isso que eu acabei de dizer, que, portanto, não há nenhum questionamento sobre a legalidade dos atos praticados pela licitação, pela comissão de licitação. Porque a comissão responderia a partir do momento que fizesse algum ato praticado na comissão que fosse ao arrepio da lei ou de algum membro divergir na questão de uma licitação. Portanto, é por isso que deixei bem claro, deputado Fábio Braga. Primeiro, que não há nulidade sem prejuízo. Exatamente. E isso está muito claro. Não está sendo questionado a conduta dos membros da comissão de licitação. O que está sendo questionado é a nomeação de um membro, que eu digo e repito, o governador Flávio Dino foi além. A intenção do legislador é fazer com que tenha os servidores efetivos para evitar pressão, porque eles têm os seus cargos. Se o governo pode exercer pressão sobre um membro do governo do Estado, que é do seu quadro, menos ainda ele pode exercer de um outro ente, que no caso é um ente federal. Portanto, eu estou absolutamente tranquilo em relação à legalidade dos atos praticados pela... Deputado, só para esclarecer a questão do deputado Eduardo Fábio. Deputado Adriano, por gentileza, eu pediria só que concluísse, porque já excedeu em 5 minutos o tempo do grande expediente. Só para dizer, deputado, que está sim sendo questionado os atos e as licitações. Está sendo questionado. Isso é fato. Está sendo questionado. Mas pela conduta dos membros da licitação? Não. Ou pela nomeação? Não. Pela nomeação e, consequentemente... É exatamente assim, isso. Mas está sendo questionada a questão dos atos e tudo. Deputado Adriano, tanto houve o questionamento que a consulta formal vai ser formulada. Mas em relação, segundo o entendimento de Vossa Excelência, a irregularidade de nomeação de um membro, não em relação à conduta desse membro. Concedo a parte ao deputado Marco Aurélio.
Obrigado, deputado Braide. Na verdade, o que a gente aconselha é que possa ajuizar, sim. Possa ajuizar, até porque se há uma dúvida de interpretação, e a partir daí se tira a dúvida. Se tira a dúvida. O governo é totalmente... tem transparência e obedece, sim, à determinação da Justiça. Então, quer dizer, se há uma dúvida, que possa verificar, como a própria oposição colocou que estaria avaliando, procurar o Ministério Público, se o governo não reconhecer, o governo tem uma certeza dos seus atos administrativos e se há um questionamento que possa ajuizar. E como se foi colocado por uma fala anterior, que de repente, então todas as licitações do governo anterior foram mantidas, mas teve muita coisa que foi cancelada, inclusive na Justiça também, como, por exemplo, a empresa para gerenciar o serviço penitenciário, o sistema penitenciário, lá no final da gestão anterior, os membros da oposição conseguiram justamente impedir que era uma licitação para 2 anos. Então, acho o seguinte, se há uma incerteza, está aí a Justiça para responder. E, sobretudo, sobre a subjetividade do direito. Vossa Excelência tem uma interpretação, e eu concordo, a oposição tem outra. Então, o próprio Supremo Tribunal Federal ele não é unânime nas decisões. Os ministros votam de um jeito, outros votam do outro. Quer dizer que as decisões nunca são, quase sempre tem essas divergências. Então, eu acho que o caminho deve ser esse, e concordo com a tese de Vossa Excelência. Se não há prejuízo, não há motivo para ter nulidade. E, logicamente, se a Justiça determinar, vai se fazer a correção, caso a Justiça entenda que está errado, e, dessa forma, nós entendemos que é no caminho da transparência e de buscar a resposta da Justiça, já que aqui as interpretações são subjetivas e divergentes. Portanto, senhor presidente, para concluir, encaminho as últimas conclusões em relação ao tema que vim tratar aqui. Primeiro, a transparência do governo do Estado, deputado Zé Inácio, em solicitar uma consulta formal ao Tribunal de Contas do Estado sobre essa situação. Segundo, deixar bem claro, não está sendo questionado nenhuma conduta dos membros da comissão de licitação. O que está sendo questionado, de forma legítima pela oposição, é a irregularidade em relação à nomeação de um membro por não pertencer aos quadros do governo do Estado. Mas em relação à conduta dos membros da comissão de licitação, nada foi questionado. E por fim, para deixar um comentário, deputado Antônio Pereira, se fosse assim o entendimento, qualquer prefeito que fosse cassado, qualquer governador que fosse cassado pela Justiça Eleitoral, todos os atos dele seriam anulados, porque em tese a eleição dele teria sido irregular e nada valeria do que passou para trás durante aquele exercício do mandato. Portanto, encerro com essa reflexão e espero, senhor presidente, ter prestado os esclarecimentos e aguardar com tranquilidade a resposta que virá do Tribunal de Contas do Estado e agradecendo, sem poder esquecer, ao tempo do grande expediente que foi cedido pelo deputado Carlinhos Florencio, pela importância do tema, agradeço a Vossa Excelência.